E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Resposta, episódio 127, que fecha a nossa segunda trinca aqui da sexta temporada. E temos uma convidada de peso, Simone Musa, que é Managing Partner do Trent Rossi Watanabe, referência na área tributária, vai contar a história dela, que é muito bacana. Simone, obrigado por ter aceitado o nosso convite, prazer te receber no Direito de Resposta. Obrigada a você, Renato, é um prazer estar aqui com todos vocês. Maravilha. Aqui no Direito de Resposta, Simone, a gente sempre começa com uma pergunta clássica sobre planejamento de carreira. E você tem uma carreira que é muito bem estruturada, na verdade sempre na área tributária, começou em consultoria, depois trabalhou no Baker McKenzie, voltou, Trent Rossi Watanabe, quase 30 anos. Essa trajetória ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, na verdade, não foi 30 anos, você não consegue planejar de início, né? Então, não foi planejada. A razão pela qual eu comecei a trabalhar no tributário, sendo muito sincera, foi porque, por incrível que pareça, meu pai me tirou do direito penal. Eu ainda durante a faculdade, entrevistei à época com o Márcio Tomás Bastos para trabalhar no escritório dele como ex-ministro. Como estagiária. E aí ele conversando comigo durante a entrevista, o papo estava ótimo, eu ia ser contratada com certeza. Ele perguntou se eu era filha do meu pai, que ele conhecia, e eu disse que sim. Ele ligou pro meu pai, posteriormente falou que eu tinha ido entrevistar com ele, por incrível que pareça. E aí o meu pai teve uma conversa comigo e disse que eu deveria fazer direito tributário e não direito penal. E aí, enfim, aí eu acabei indo também fazer o teste na Arthur Andersen e gostei muito do próprio teste para entrar na Arthur Andersen, realmente me encantou. Então, foi assim que eu entrei na área tributária. Dali em diante, sinceramente, Renato, realmente eu acho que eu acertei, porque eu gostava muito do tipo de trabalho. Na verdade, eu entrei na Arthur Andersen, trabalhei também com auditoria, depois com tributário de pessoa jurídica. Nos fins de semana eu trabalhava com pessoas físicas na área tributária também, e aí eu usava aquilo como um banco de férias para depois poder viajar um pouquinho mais. Então eu realmente gostei muito da área tributária. Acho que a gente vai conversar um pouquinho como eu mudei da Arthur Andersen para Trent Rossi Watanabe, mas o que eu posso te dizer é que durante toda a minha trajetória eu sempre busquei oportunidades nas organizações em que eu estava, oportunidades de diversificar e de me desafiar dentro da própria organização, e por isso eu realmente só tive 2 lugares que eu trabalhei, né? A Trent Rossi há quase 30 anos, o Baker McKenzie, que é o escritório internacional com o qual a Trent Rossi tem cooperação. E a razão disso não foi um planejamento. Eu nunca pensei que eu devesse ficar a minha carreira toda, né, durante tantos anos numa mesma organização, mas sim as oportunidades internas que foram para mim geradas durante a minha trajetória. A gente vai conversar um pouco, eventualmente. Eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório do Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, na época em que a Petrobras estava fazendo os projetos de autossuficiência do petróleo, e aí eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e achei muito legal a oportunidade de participar do pitch, entrar no projeto ainda como associada e participar daquele momento histórico do Brasil, onde você tinha trading japonesas morando no Rio de Janeiro, os grandes escritórios de advocacia estrangeiros também vindo para o Brasil.
E eu, ali na Trent Ross Watanabe do Rio de Janeiro, participando daqueles projetos que eram realmente muito desafiadores, muito complexos. Então, as oportunidades foram me fazendo cada vez gostar mais do tipo de projeto que eu estava envolvida. E depois, quando eu retornei para São Paulo, alguns anos depois desses projetos no Rio, e inclusive de morar no Rio em virtude desse cliente, eu tive a oportunidade de me inserir em Baker McKenzie, o escritório no qual a Trent Ross tem uma cooperação há 66 anos, e, inclusive, participar da liderança do grupo regional tributário e depois do grupo global. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, com contatos na OCDE e num ambiente internacional que, para mim, era um trabalho já diferente daquilo que eu tinha tido há alguns anos atrás. Então, as oportunidades e a diversificação de interesses internos que eu tive na organização, na Trent Ross Watanabe, ou em virtude de estar aqui, fizeram com que eu não olhasse para o lado, essa é a verdade. Os headhunters, até um deles é um grande amigo meu hoje, conheci ele porque ele tentava conversar comigo para uma posição em um outro escritório, e eu nem retornava a ligação. No final acabamos ficando amigos, porque quando eu falei com ele, ele veio através na época do meu marido, ex-marido agora, mas ele veio através dele para dizer, olha, você fala para Simone me responder minha ligação, porque eu já deixei vários recados, ela não retornou, e eu falava, nossa, eu não tenho tempo, não quero sair, não vou falar com o headhunter. E aí acabei contratando ele na época, já estava indo a managing partner, eu contratei ele então para fazer algumas contratações no escritório de sócios laterais na área transacional. Então a única vez que eu falei com o headhunter foi para, na verdade, contratá-lo para fazer contratações para nós. Então, para mim, assim, o fato de ter ficado 30 anos foi realmente em virtude de motivações internas e desafios que o próprio escritório trouxe para mim. Não, muito legal esse começo, né, que você conta, faz um pupurri da sua trajetória. E essa era uma curiosidade que eu tinha, né? Uma curiosidade que eu tenho quando eu entrevisto profissionais que estão há tantos anos na mesma estrutura. Porque você pensa, escritório de advocacia, não é escritório, é tudo igual, por 30 anos. Não é possível que não tenha recebido uma proposta. Por que será que ficou? E você já contextualiza, né? Várias oportunidades foram surgindo ao longo do teu caminho, né? Mesmo sendo escritório, mesmo sendo área tributária, e você mais do que isso, esteve aberta e atenta a essas oportunidades, né? E isso fez com que você não olhasse para o lado, muito interessante. Você traz um outro ponto que gera curiosidade, né? Você fala do não planejamento de carreira, mas a tua carreira ela podia ter ido para um rumo e foi para outro completamente diferente com o conselho do teu pai, né? Teu pai também tem formação jurídica, e como é que você caiu no direito? Você falou da área tributária, mas como é que você escolheu seguir o caminho do direito? Excelente pergunta. Sim, meu pai é advogado e economista, mas não exerce advocacia, ele é empresário, agora já aposentado, mas ele foi uma figura muito importante na minha formação, principalmente na pessoa que eu sou hoje profissional. Ele sempre foi um exemplo para mim de pessoa dedicada, resiliente, focada. Então, sim, ele foi uma pessoa importante, mas a razão pela qual eu fiz direito, né, em primeiro lugar, foi por causa da minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, e essa irmã mais velha, ela tem quase 4 anos a mais que eu. Quando eu estava na época de vestibular, ela já estava, acho que no 3º ano da faculdade, 2º ano da faculdade, então ela já estava muito inserida no ambiente dos estudantes de direito que frequentavam a minha casa, e que, portanto, eu passei a gostar muito das conversas e da forma de se relacionarem. Assisti algumas aulas com a minha irmã na São Francisco, então eu ia com ela algumas vezes. Então, tudo isso foi me fazendo realmente me apaixonar por seguir. Ela também é tributarista, não trabalha aqui comigo, em outro escritório. Então, eu devo a ela, de fato, a escolha do direito e até... posteriormente, a opção pelo direito tributário, embora tenha sido meu pai que me tirou lá do Márcio Tomás Bastos, com a permissão dele, me colocou na Arthur Andersen, basicamente. Mas eu também devo a ela, que já, na época, trabalhava com o Ives Gandra Martins. O Ives Gandra, inclusive, que esteve aqui. Foi o primeiro episódio, eu falei que a gente está fechando segunda trinca. Quem abriu a primeira trinca e a temporada foi o Dr. Ives Gandra Martins. Que legal. Antes da gente falar um pouco da sua trajetória profissional, vamos falar um pouco da parte acadêmica, já que você explicou também um pouquinho como é que você caiu no direito. Você foi fazer um LLM na Pensilvânia, mas você só tinha 3 anos de formado. Essa
é uma questão que sempre me gera muita curiosidade. Quando que vai fazer? Vai fazer com 3, com 4, com 5? Tem um número mágico? Não tem? Por que você escolheu a UPenn? E por que você decidiu fazer pouco tempo depois de formada? Foi o timing correto? Ou se você pudesse voltar no tempo, você faria de maneira diferente? Eu trabalhava na Arthur Andersen, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de fazer 18 anos, então, de certa forma cedo, eu estava um ano adiantada. E aí, no primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar na Arthur Andersen. Então, eu já estava, embora eu tenha ido fazer o LLM apenas após 3 anos de formada, eu já tinha um tempo de trabalho, né? Porque eu tinha começado a trabalhar na atividade do direito, na profissão, né, do direito, na verdade, ainda como estudante de direito, nós começamos a estagiar muito cedo. É algo muito peculiar à nossa profissão. Então, eu já tinha um período aí de trabalho. A razão pela qual fui fazer o LLM é porque eu estava na Arthur Andersen já muito bem, eu já tinha tido promoção dupla, eu estava já como um assistente experiente, indo em pouco tempo já eventualmente a gerente, não posso dizer porque não cheguei a ir, mas eu estava indo muito bem lá e existia uma preocupação minha em nunca ter trabalhado em escritório de advocacia, ter feito direito, em nunca ter trabalhado no escritório de advocacia. Eu sabia muito bem contabilidade, tinha feito todos os cursos, básico, avançado, intermediário, indo para St. Charles, mas eu não tinha ainda trabalhado num escritório de advocacia. E naquele momento, o LLM não era comum, era bem raro, assim, não existiam muitas pessoas que faziam LLM àquela época. E eu queria fazer essa transição para escritório de advocacia. Achei naquele momento que a melhor forma de eu fazer a transição, sem mostrar um desagrado até a Arthur Andersen, onde eu estava indo muito bem, e o head na época, que era o João Branco, era muito querido para mim e realmente eu trabalhava muito diretamente com ele, gostava muito. Eu não queria simplesmente sair e ir para um escritório aqui no Brasil, porque não era a troca que eu queria fazer. Então eu queria mudar efetivamente para conhecer um escritório de advocacia. Então por isso eu achei que o LLM era, primeiro, um desafio. Eu sempre fui ambiciosa e gostei de desafios. Então, eu achei que naquele momento era um desafio. Me fez estudar muito inglês, porque embora eu já falasse inglês, eu não fui alfabetizada em inglês, né? Não estudei em escola britânica nem americana. Então, naquele momento, eu entrei num estudo desvairado, eu dizia, para conseguir fazer os exames. E aí, eu queria ir para uma Ivy League ou para uma Top 10. Então, eu não apliquei para as demais. Eu vi lá quais são as Ivy Leagues, quais são as Top 10, e foram essas que eu fiz o application, porque como era um curso caro, o meu pensamento era, se eu vou gastar isso, eu só vou gastar se for realmente numa universidade reconhecida e que seja como um sonho eu estar. E aí, entre aquelas que eu entrei em algumas e foi muito legal, foi um reconhecimento muito legal, porque foi um período muito, de muita dedicação minha para conseguir. Eu fui visitar, então, num carnaval, era março, eu já tinha lá as minhas admissões, e aí fui fazer uma visita nos Estados Unidos a essas universidades e às cidades. E março, como você pode imaginar, é um frio daquele, né? Então, as cidades do norte, como Michigan, Chicago, até Boston, elas me assustaram completamente. Em Chicago, eu lembro que eu tive que segurar em um poste para não sair voando. Depois acabei trabalhando em Baker McKenzie em Chicago, mas naquele momento eu estava sozinha, era bem jovem, estava lá com meu taierzinho e meia calça e aquele frio abaixo de zero com aquela ventania. Então eu fui descartando, de certa forma, as boas, né, do nível de UPenn, em virtude da cidade, e Filadélfia me encantou. Eu acho que eu peguei um dia bonito lá, e a cidade em si, o campus, me encantaram. Além disso, eu já namorava na época o pai das minhas filhas, então ele estudava em Wharton. Nós não estudamos na Filadélfia no mesmo período. Quando eu cheguei, ele voltou. Mas também o fato dele estar lá e me mostrar, me levar a uma festa, me mostrar o lado da universidade com amigos, também me fez gostar muito do ambiente. Então, basicamente foi isso. Entre as boas, UPenn era uma Ivy League reconhecida, então ela estava na lista que eu queria. E a escolha foi realmente pela experiência na cidade que eu tive.
É interessante isso, porque eu tenho minhas filhas, né, e elas estão em época de application para fazerem college nos Estados Unidos. E a minha filha do meio foi com o pai fazer o college visit. E aí ela voltou para mim e falou assim: mãe, eu não gostei de Boston, não gostei dessa cidade, então não vou aplicar para nenhuma universidade lá. Eu entendo. Eu falei, este é o problema do college visit ou na minha época da visita. Às vezes você tem aquela experiência. Então, foi isso. Não me arrependo de ter ido para a UPenn de forma alguma. Foi uma experiência incrível. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos em Wharton, né? Eles davam oportunidade de alguns créditos serem feitos na Wharton School. E aí eu fiz negociação lá com um professor super conhecido. Fiz o curso de Securities Regulation na área de mercado de capitais. Então foi muito enriquecedor, além dos cursos do LLM tradicional. Ah, que legal. E você sabe, Simone, curiosamente, coincidentemente, conecta muito com o nosso episódio anterior com o Fernando Mirandês, que é sócio do Pinheiro Neto, porque ele foi estudar também na Pensilvânia, na Filadélfia. Ele estudou em Wharton, ele fez um MBA e ele contou da experiência e o quão apaixonado ele ficou pela cidade. Então, eu consigo, ouvindo ele e te ouvindo, eu consigo enxergar, de fato, né? Você consegue ter vontade de ir para Filadélfia. Exatamente. Eu conheço, enfim, tenho a alegria de conhecer vários lugares dos Estados Unidos e esse é um lugar que eu ainda não conheço, quem sabe futuramente, porque de fato as pessoas são muito apaixonadas, né? E é uma baita de uma faculdade. Mas a forma como você conta agora sobre o LLM é muito interessante, né? Porque você quis utilizar o LLM para fazer uma ponte para o escritório de advocacia, né? Sem gerar nenhum tipo de incômodo na época na Arthur Andersen, mas quando era incomum, né? Não é como é hoje em dia que o pessoal vai em massa para o LLM, não é fácil, mas vai em massa, né? E aí, outra coisa que me gera curiosidade é o seguinte: foi a primeira experiência que você teve em escritório de advocacia foi fora do Brasil, né? Então você não começou no Trent, você começou no Baker Mackenzie fora, né? Ou seja, você não tinha nem o contato do Trent, né? Como é que surgiu essa oportunidade? E sendo a primeira vez no escritório, logo no escritório fora do Brasil, né? Que impactos que você sentiu, especialmente ali do ponto de vista cultural e de adaptação? A razão pela qual eu fui para o Baker Mackenzie, quando chegou no final do LLM, final não, eu diria 3 meses antes de terminar o curso, todos os alunos, né, não só os LLMs, mas os 3Ls, que a gente chama, que eram os terceiranistas da faculdade de Direito lá, começaram a fazer os applications para o Job Fair, que eles chamam, que é uma feira de trabalho que tem em algumas cidades. Naquela época eu participei da de Nova York. E também, naquele momento, eu tinha voltado em dezembro para o Natal com meus pais e fui visitar o João Branco, que era uma pessoa muito querida, um mentor meu, que foi meu chefe na Arthur Andersen. E nessa visita a ele, eu comentei para ele, naquele momento, que eu queria trabalhar num escritório de advocacia, mas que, como eu já estava nos Estados Unidos, e aproveitando que eu não era casada, não tinha filhos e podia continuar por mais 1 ou 2 anos nos Estados Unidos, que eu tinha a intenção de eventualmente procurar um escritório lá para fazer um estágio ou para fazer um período ainda no exterior antes de voltar para o Brasil. E foi ele, novamente, que chegou para mim e falou: bom, se isso é o seu caso, eu vou te apresentar para o meu grande amigo Carlos Rossi, que era sócio da Trent Rossi, fundador da Trent Rossi Watanabe. E aí ele ligou para o Carlos Rossi e falou que ia dar para o Carlos Rossi um presente, que era uma advogada muito dedicada, que era muito fiel e trabalhava bem, etc. E aí o Carlos Rossi, coincidentemente, em março, estava indo para Job Fair em Nova York, buscar estudantes de LLM para trabalharem na Trent Rossi no Brasil. Ele participava, a Trent Rossi Watanabe já participava da Job Fair, porque como atendia muitas multinacionais estrangeiras aqui no Brasil, buscavam profissionais que tinham a formação em LLM. E aí o Carlos Rossi, então, me contatou e falou: olha, vou te entrevistar na Job Fair em Nova York. Enfim, e aí quando eu fui conversar com ele, eu falei: eu adoraria trabalhar na Trent Rossi Watanabe, mas eu procuro ficar pelo menos mais 1 ou 2 anos nos Estados Unidos, já que estou aqui, porque tenho medo de voltar,
voltar a trabalhar e aí, eventualmente, casar, ter filhos ou estar já engajada numa carreira no Brasil, aonde voltar para os Estados Unidos seria uma interrupção. Então, eu expliquei para ele que, em termos de momento de vida, para mim seria muito bom continuar e poder ter esse foco total no escritório, naquele momento, no exterior. E aí ele falou, então, eu vou recomendar você ao escritório com o qual nós temos uma cooperação estratégica há muitos anos, que é o Baker McKenzie. Enfim, assim eu fui contratada na Job Fair de Nova York, por recomendação da Arthur Andersen, onde eu trabalhava e estava saindo, para um amigo do Head, que era o Carlos Rossi, e que, portanto, me recomendou para Baker. São sempre as conexões, eu acho que um lesson learned disso é aonde nós trabalhamos hoje, independentemente de querermos estar, continuar ou sair, aquele network, aquelas conexões que a gente tem que cuidar de todas com muito carinho, porque ao final são as pessoas que são as líderes e que podem colocar a gente em outros lugares também, né? Então, eu fui parar no Baker McKenzie por recomendação da Arthur Andersen ao final. Olha que bacana, e olha como as coisas se conectam, porque você pensou em fazer o LLM, fazer a transição e não gerar nenhum tipo de estresse. Isso funcionou perfeitamente. Perfeitamente. Né? Não gerou nenhum tipo de transtorno e você foi ajudada, e merecidamente ajudada, porque você fala de network, ele é super importante, quem tem relacionamento tem tudo, mas você fez um bom trabalho na Arthur Andersen. E ao fazer um bom trabalho, você foi indicada, né, ou como ele brincou, né, ó, que vou te trazer, Carlos, um presente. E o presente foi grande, porque no final do dia você acabou, inclusive, virou CEO do escritório, a gente vai falar um pouco sobre isso, né, muito interessante. Você entrou lá no Baker, primeira vez no escritório, e não é um escritório brasileiro, é um escritório de fora. Qual foi o choque de realidade de estar pela primeira vez no escritório e fora do Brasil? O interessante foi que eu nunca... Bom, quando eu trabalhava em empresa de auditoria, eu estava muito acostumada a trabalhar com PowerPoint, Excel. Excel eu era master. Quando eu cheguei no LLM, eu já tive um impacto com relação à redação jurídica, mas era uma redação mais acadêmica, né? As provas, etc., era mais acadêmico. Quando eu cheguei no escritório de advocacia, eu acho que o grande impacto que eu tive, principalmente no escritório americano, foi como redigir de forma objetiva, na forma como os americanos gostam de receber as consultas, né, e as informações, com o prazo que eles colocavam, porque eles trabalham com uma pressão de tempo e um requisito de produtividade maior. A gente sabe, a América do Norte tem uma produtividade maior do que a América Latina. É uma questão cultural, realmente, da forma de trabalhar. Então, foi muito interessante e foi ótimo que eu era bem nova ainda, então não tinha muitos vícios, mas me colocaram rapidamente, durante todos os meus almoços, num curso de redação jurídica em inglês. Veja, eu estava vindo do LLM, tinha passado numa Ivy League, numa das melhores universidades, me formei lá muito bem, com louros. Cheguei no escritório, eles olharam, eu lembro que o meu chefe, à época, me chamou até para almoçar, ele olhou para o meu meme e falou assim, eu não sei o que fazer com isso. Ele falou, precisa ser inteiro reescrito. E aí ele me mandou para uma mulher que chamava Lisa, eu nunca vou esquecer. Eu chorei naquele almoço. Meu olho encheu de lágrimas, assim, porque eu tinha me esforçado muito, mas estava horrível. E aí ele me mandou para a Lisa, esqueci o sobrenome, que durante o almoço reescrevia comigo os memorandos, colocando conclusão antes da análise, escrevendo os fatos na voz ativa. Então, assim, foi realmente um treinamento maravilhoso para mim. Mas esse foi o maior impacto, a produtividade, né, aqueles que era um requisito lá realmente de eficiência, que foi um aprendizado enorme para mim, como você realmente ser eficiente naquele tempo em que você está fazendo aquela uma coisa, e a forma de dar o advice, né, fazer o advice na forma anglo-saxã, que depois eu implementei no meu grupo, quando eu voltei, e aí eu voltei ainda como advogada plena na época, né, nem era sênior, para a Trade Ross Watanabe, mas eu lembro que todo o meu grupo, eu sentava e fazia todo mundo escrever conclusão antes, depois análise. Então foi uma das primeiras a implementar essa forma mais objetiva de consultoria. Que legal. E é interessante, né, como você trouxe um exemplo prático de algo que você aprendeu fora e que você trouxe no teu retorno para o Brasil, né?
Porque, de fato, a gente sabe, os americanos, enfim, América do Norte, né? Eles são muito mais objetivos, diretos, didáticos nesse aspecto e a gente aqui, enfim, acaba tendo, até culturalmente, né? Um jeito muito diferente. Aí você volta pro Brasil. Quando você volta direto pro Trent Ross Watanabe. Na época você comentou como uma advogada plena. Depois você colecionou ali promoções, virou sênior, virou sócia, conselho, CEO. Olhando para trás, Simone, o que você acha que contou para essas sucessivas promoções? E quando você recebeu ali o convite para a sociedade, dormiu, acordou sócia, o que mudou no dia seguinte? Bom, certamente o que me ajudou na carreira sempre foi o comprometimento com a organização, a resiliência que eu tenho, realmente, assim, para eu desistir de algo, precisa muito. Eu sou uma pessoa paciente e resiliente e amo, de fato, trabalhar. Eu gosto realmente de trabalhar. Gosto do engajamento, gosto de estar envolvida nos projetos. Então, realmente o meu foco no cliente, na época, né, quando eu voltei, e a determinação, foco no cliente, determinação, resiliência, certamente eram diferenciais, assim. Eu realmente, quando saía algo novo, eu lembro que logo que eu voltei, saiu a legislação sobre amortização de ágio para fins tributários. E era até uma norma da CVM, à época. Eu lembro que eu fiz um artigo, na área tributária, eu fiz um artigo societário sobre a norma da CVM, peguei lá um advogado societário, varamos à noite, no dia seguinte de manhã tinha lá o artigo super legal, e aí fomos chamados na Associação Brasileira dos Bancos para falar sobre essa legislação. Então, assim, eu era muito realmente dedicada, engajada e gostava do que fazia. Outro aspecto que é muito importante, foi muito importante na minha carreira, é que eu nunca foquei na promoção em si, sabe? A promoção e mesmo a remuneração sempre foi uma consequência daquilo que eu fazia. Eu tive por muitos anos, de certa forma tenho ainda hoje, porque eu ainda tenho desafios aonde eu estou entrando, né, na própria organização. Sempre eu tive aquele pensamento de eu devo à organização porque estou aprendendo. E isso foi me levando realmente a ter promoção e a ser reconhecida financeiramente, sempre de uma forma satisfatória, mas nunca como objetivo, sabe? Então, acho que isso também me ajudou muito, porque trazia uma empatia também dentro do próprio grupo, da sociedade. Então, eu sempre tive uma empatia legal, uma forma de lidar dentro do ambiente profissional, também muito, digamos assim, não vou dizer humilde, porque eu sempre fui também ambiciosa, mas assim, o meu foco sempre foi aprender a atender o cliente e fazer o que eu gosto e curtir aquilo, mais do que buscar a promoção propriamente dita, fazer a politicagem da promoção e buscar a remuneração. Isso, na verdade, se traz de forma muito clara, é consequência. Se você faz o que você gosta, você faz bem feito, você se dedica, você faz mais do que é esperado, você vai ter promoções, você vai ganhar dinheiro, né? Agora, se você olha por outro prisma e só pensa no dinheiro, você pode até ganhar dinheiro, mas será que você vai ser feliz, né? E vai ter essas promoções por merecimento? Então, é um ponto muito importante que você traz. Quando você chega na sociedade, Simone, veio o convite, o que mudou no dia seguinte? O que mudou de início foi que ninguém mais me dava trabalho. Não, isso é verdade, porque antes eu atendia muitos sócios, né? Não era uma advogada que trabalhava só com sócio, eu realmente trabalhava com muitos sócios. Quando eu fui feita sócia, claro que os sócios me consultavam sob o ponto de vista técnico, né? Principalmente porque a minha área tributária era muito apoio à área transacional. Eu fazia tributário para a área transacional. Mas eu não tinha mais um sócio sênior que me trazia trabalho. Eu aí precisei também construir a minha carteira de clientes. Na verdade, foi interessante para mim, porque naquela época a Trent Ross Watanabe ela era muito ligada às multinacionais americanas e europeias, principalmente. A China ainda não tinha despontado tanto, mas já começava. Mas o negócio da Trent Ross Watanabe realmente era atender multinacionais estrangeiras vindo para o Brasil. E aquela época, quando eu fui feita sócia, para eu poder diversificar e ter o meu book of business, que é o que a gente chamava, né, a minha própria carteira, eu comecei a olhar para o mercado local, para as empresas brasileiras, que à época estavam se internacionalizando.
Então, eu já tinha experiência com a Petrobras, né? No meu primeiro ano de Trent Ross Watanabe, eu participei de um pitch com o Baker e McKenzie. Eles me chamaram para participar pela Trent Ross Watanabe. E aí eu já tinha trabalhado para uma empresa brasileira que estava se internacionalizando, ou pelo menos começando a ter ativos no exterior. Então, após isso, eu comecei a trabalhar para outras multinacionais brasileiras na internacionalização delas, compra de ativos no exterior, expansão através de estabelecimento de empresas comercializadoras, né, as trading companies. E então foi uma diversificação. E aí eu comecei a ter um portfólio de empresas brasileiras. Hoje em dia tenho muitos clientes nessa área. Os clientes que eu administro e consigo manter com a administração, aí obviamente eu tenho que escolher alguns para estar à frente, né? Porque eu não consigo, outros eu tenho que delegar para a equipe, etc. A maioria deles são aqueles clientes que lá atrás eu fui construindo como uma diversificação da principal clientela que a Trent Ross Watanabe já tinha. Foi muito interessante esse processo. Não, e é interessante, porque essa é uma dor de muita gente, né? Virei sócio agora eu preciso trazer a comida. Como traz a comida? Né? E você traz um exemplo fático e prático. Bom, quem que o Trent atende? Atende multinacionais que querem se estabelecer no Brasil. Então tá bom, então isso aqui tá atendido. Deixa eu ver um outro campo que a gente não atende. Você foi na contramão, no bom sentido, né? E fidelizou uma carteira que tá aí até hoje. E usando a rede de Baker, né? Porque como eu já tinha trabalhado também em Baker e McKenzie e no escritório de Chicago, o escritório de Chicago, na época, era como a sede, era o maior escritório do Baker e McKenzie, tinha um andar só de advogados estrangeiros de outros países que vinham para trabalhar por 1 ou 2 anos. Eles chamavam de Associate Training Program. E eu entrei nesse programa, embora não fosse de nenhum escritório de Baker e McKenzie exterior, mas eu iniciei nesse programa. Então eu tinha já um network de pessoas de vários países. Então quando as empresas brasileiras começaram o processo de internacionalização, na época eu até ainda morava no Rio, porque eu estava terminando o trabalho com Petrobras, eu fui feita sócia na Trent Ross Watanabe do Rio, né? O meu primeiro ano de sociedade foi lá. Aí eu comecei eu tinha já um network lá, e na época, né, as primeiras empresas a se internacionalizarem foram Petrobras e Vale do Rio Doce, né? Então eu comecei com Vale, depois fui daí eu voltei para São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar para as empresas processadoras de carne aqui em São Paulo, de cosméticos locais. Aí eu comecei a diversificar essa carteira aqui. Não, que interessante a forma como você conta. Você fala muito de visão, né? De sair ali da mesmice. E de novo aqui aparecendo as oportunidades e o relacionamento. Quão importante é a gente construir essa rede, que não é da noite pro dia, claro que não é, né? Mas que você, claro que pode utilizar a seu favor. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio, acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Você contou um pouco até aqui da tua história no Trent, né, no Baker, no Trent, e como você chegou à sociedade. Hoje você é atual Managing Partner do escritório e você já está no teu 3º mandato. Como é que surgiu o convite para o primeiro mandato? O que você acha que contou ali para que você fosse escolhida? Fazendo um comparativo do primeiro para o 3º mandato, o que mudou? Que outros desafios que você encontrou? Olha, na época, isso faz 3 mandatos, realmente, você até me lembrou disso. Então vai fazer aí, acho que 8 anos, né, que isso aconteceu. Eu trabalhava no escritório de São Paulo, mas eu estava muito inserida no grupo de prática global de tributário do Baker e McKenzie. Viajava bastante para o exterior, fazia muito contato com a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e com os escritórios estrangeiros. Então eu não ficava... na época não era pandemia, obviamente antes da pandemia, então não tinha muito vídeo, eu viajava bastante. Então, não conseguia assumir uma posição de Managing Partner em período integral. No entanto, a Cláudia Prado, que foi uma sócia administrativa, uma Managing Partner que ficou por alguns mandatos também no nosso escritório, estava se aposentando, fazendo um early retirement, se aposentando antes da hora, e colocando o Hércules Celesquexi, que foi o sócio que a sucedeu na administração, à frente do escritório. E naquela época o Hércules
me convidou, juntamente com a Ana Mello, do Rio de Janeiro, para compor um comitê administrativo de 3 pessoas. Então, eu comecei não como a managing partner, mas compondo um comitê administrativo, até porque eu já fazia parte do comitê fiscal do escritório, cuidava da parte financeira por ser tributarista. Então, eu já estava envolvida um pouco com a administração. E aí, quando eu entrei no comitê financeiro, eu já estava ali numa linha de sucessão para a sócia administrativa, digamos assim, mais sênior, que hoje nós ainda trabalhamos num comitê administrativo. Desde então, nós trabalhamos num comitê de 3 sócios, tá? E um Chief Operating Officer, que é um não advogado, que trabalha gerenciando principalmente as áreas de staff, as áreas administrativas, né? RH, contas a receber, o Marcos Kawasaki. Esse comitê administrativo sempre vai ter uma representatividade diversa, né? Normalmente um sócio fora de São Paulo, por ser o maior escritório, sempre tem um dos membros do comitê administrativo, um sócio de São Paulo. Mas vai ter sempre um sócio de fora de São Paulo, seja do escritório do Rio de Janeiro, de Porto Alegre ou de Brasília. E uma diversidade de grupo de prática também. Além de diversidade de gênero, que a gente sempre foi muito atento no nosso escritório. Então, dentro desta composição, os sócios pediram para eu me candidatar a entrar, ou na época eu tive o interesse de me candidatar e esses sócios foram votados. Mas eu entrei, isso que é importante, eu não entrei direto como a managing partner do escritório, né? Eu entrei no comitê administrativo e aí quando o Hércules Celesquex se aposentou, eu passei a ser a sócia em São Paulo, membra do comitê administrativo, mais sênior, e portanto aí fui assumindo os principais projetos do escritório, então foi uma coisa um pouco natural. E aí as reeleições ocorreram também de uma forma até que natural, ou seja, existem outros candidatos, se existirem punham o nome, aí perguntavam se eu estaria disposta a continuar por mais um mandato, eu dizia que sim, acabava eu permanecendo. Então, eu ainda tenho um mandato de mais um ano desse 3º mandato. Aí eu não sei, eu acho que também é necessário transição. A gente sempre acreditou muito em transição. Então a gente vai ver como vai ficar a partir de 2020, meados de 2026, quando termina o meu mandato. Importante entender o contexto, né? De como surgiu. Os desafios, né? Eu acho que a razão pela qual acho que os sócios foram me reelegendo e eu permaneci por 3 mandatos. Talvez eu tenha sido a única sócia que ficou 3 mandatos até hoje, dentro de todos os sócios administrativos. Eu acho que a razão é que o escritório estava em um momento em que ele precisava realmente de mudanças importantes, tá? Então, por exemplo, o escritório sempre teve uma área transacional importante, um carro-chefe do escritório, né? Porém, nós precisávamos, principalmente em São Paulo, no escritório de São Paulo, fazer um crescimento lateral. As pessoas que nós contratamos lateralmente, e foi um crescimento grande, eu acho que a gente cresceu mais de 50%, se não 60%, o grupo transacional em São Paulo, ele não foi oportunístico. Não é porque surgiu oportunidade ou alguém era amigo de outro, etc. Ele foi um projeto estruturado. Então, assim, eu acho que para os desafios que o escritório tinha, de crescimento, de contratação lateral, que exigem coragem, de certa forma, né? Foram as primeiras contratações laterais que nós fizemos, praticamente as primeiras no escritório. A gente é um escritório muito homegrown. Eu tinha um perfil adequado, um perfil, digamos assim, mais desbravador, um pouco mais, digamos assim, de entrepreneurship, né? Mais do que executora. Para esse tipo de projeto eu sempre fui adequada e eu acho que o projeto está sendo muito bem cumprido. Ainda faltam algumas partes, né, para a gente completar a nossa estratégia transacional. Então, também o relacionamento com Baker & McKenzie é um aspecto importante da nossa administração. Porque nós não somos um escritório chamado Baker & McKenzie, ou não somos um escritório Baker & McKenzie, porque temos questões regulatórias, mas nós temos uma cooperação estratégica muito antiga. Então, para aquela função, também a minha personalidade, o fato de eu ter sido já líder de um grupo de prática, o maior, né, do Baker, que era o tributário, também era adequado.
pela influência que eu tinha no escritório com o qual a gente tem essa cooperação estratégica. Esses 2 objetivos eu acho que eu cumpri muito bem. Como eu te disse, ainda tem algumas novidades aí que você vai saber da gente, que são projetos que eu também estou concluindo. E aí, para o futuro, eu acho que quando eu terminar o meu mandato, e é óbvio que eu amo a minha prática, né? A gente vai falar um pouco dela, eu mantenho os meus clientes, e a forma como eu mantenho os meus clientes é me cercando de pessoas competentes, como o Marcos Kawasaki. Eu gosto de trabalhar com pessoas competentes, né? Tem gente que gosta de trabalhar com pessoas menos competentes, eu não. Eu gosto de trabalhar com pessoas muito boas. E eu tenho um time muito bom também, de sócios, inclusive tributaristas que estão comigo desde associados. Então, o staff é muito bom e eu consigo manter a prática. Então, a transição que eventualmente eu vá fazer, saindo da administração, voltando para a prática, e eventualmente entrando um sócio novo, uma pessoa com perfil diferente, também não será drástica. Então, basicamente, é isso. Acho que os desafios que eu tive foram esses, né? O crescimento principalmente da estratégia transacional, um fortalecimento do nosso relacionamento com o Baker para um incremento, né, de negócios, e o relacionamento das pessoas dentro do escritório. Eu acho que quando você conversa com pessoas que vieram de fora e trabalham no nosso escritório, eu acho que o principal aspecto que elas comentam é a cultura da amizade que a gente tem. A gente tem aqui dentro do escritório, não temos um turnover. Se você souber de algum sócio que saiu, montou do escritório, ou cisão, não existe aqui. Nunca existiu. Eu acho que a cultura da amizade que a gente tem, o relacionamento que os sócios têm entre eles, é muito também resultado da liderança. Então, eu acho que isso também é uma grande contribuição que eu dou no dia a dia aqui, né? A forma de me relacionar, a forma de entender as ambições dos demais sócios, de dividir. Então, eu acho que isso é algo que eu aprendi com os meus antecessores, trouxe para a liderança e espero que no futuro, quem quer que vá fazer uma transição, mantenha também. Não, sem dúvida, e é legal conhecer um pouquinho do teu perfil como gestora, porque realmente faz diferença, né? O escritório precisava de uma gestora com teu perfil nesse Exato. momento. Por isso você ficou esses 3 mandatos, e o trabalho você trouxe um pouquinho dos projetos que você já entregou, e aí alguns projetos ainda por entregar. E essa era uma dúvida que eu tinha, que você já adiantou, né? É possível você administrar o escritório ao mesmo tempo tocar a tua prática? E sim, né? Se você tiver um time bom, um time coeso, um time treinado, preparado, é possível. A gente vai falar um pouco dos teus prêmios, Simone, mas antes eu queria... Você já deu uma pincelada, eu queria trabalhar um pouquinho em relação a um cargo, né? Porque você é líder da prática tributária global do Baker e, mais do que isso, você foi a primeira mulher na história do escritório a ocupar essa cadeira na área tributária. Queria que você contasse um pouquinho de como é que foi, né? Como é que surgiu esse convite, essa experiência, e sendo uma líder brasileira em um escritório global, como é que você acha que essa liderança ela é percebida pelos estrangeiros? Só um esclarecimento. Atualmente, eu não sou mais a líder, porque o mandato lá é de 4 anos, né, em Baker McKenzie. São mandatos de 4 anos. Então, o meu mandato expirou. Na verdade, a continuação para mim, ou a minha disposição para continuar naquele momento em que expirou, foi difícil, porque foi um momento em que, inclusive, eu estava me divorciando, tenho 3 filhas adolescentes, então as viagens e aquela dupla função, eu já estava ficando mais experiente na administração do escritório local, então não quis estender além de um mandato. Mas sim, eu fiquei por 4 anos como líder da maior prática do Baker McKenzie, que é a área tributária. Bom, como eu cheguei lá? Na verdade, antes de ser líder da área global, da prática global, eu era líder da América Latina, para a América Latina. E isso eu fui por 2 mandatos. Então, ao final, foram 12 anos de liderança regional e global juntas. Como líder regional, eu representava a América Latina. E o que significa isso, né? Isso significa organizar as conferências, envolver os sócios da América Latina, verificar clientes que nós vamos desenvolver em conjunto, discutir questões técnicas aplicáveis, seja à região, seja globalmente, interagir com órgãos internacionais, como o OCDE, por exemplo, que eu comentei, políticas tributárias, ou seja, entender o que cada país deve desenvolver e tentar puxar isso através dos sócios locais de cada país. Então, essa função eu já tinha regionalmente por
praticamente 8 anos, por 2 mandatos, quando me convidaram para, digamos assim, entrar num processo de consulta dentre os diversos sócios globais sobre quem poderia assumir uma posição global, o chair global. Então eu aceitei, e aí, que eles chamam de sounding, né, nesse processo, eu fui escolhida, e aí a mesma função que eu fazia regionalmente, eu fazia globalmente. O que, poxa, para mim foi maravilhoso. Como eles perceberam, primeiro, eles já estavam acostumados a me ver, porque eu já estava no escritório há 20 e poucos anos, né? Isso foi agora. Então, assim, eu era uma pessoa já muito conhecida, já tinha trabalhado em vários clientes em comum, já tinha participado de muitas conferências, falado em público com eles. Sempre fui muito engajada em todos os projetos que me envolveram. Eu era aquela pessoa que, se você me coloca, eu ponho a mão na massa, eu não fico esperando acontecer. Eu acho que o tempo não resolve tudo. Então, eu já era muito conhecida no network, né? Assim como as pessoas que trabalham no IFA são reconhecidas no IFA ou no IBA, que são outros órgãos internacionais, no escritório Baker McKenzie, né, na rede, eu era muito conhecida. Então, para mim não foi drástico. O que eu senti, tá, Renato? De fato, eu lembro que quando me disseram que sim, eu seria a pessoa escolhida, me deu um frio enorme na barriga, porque eram 900 pessoas que eu iria liderar, entendeu? Mas não é uma liderança de funcionários, como aqui, por exemplo, não que eu lidere funcionários, mas aqui, de fato, é um grupo em que a gente conversa sobre remuneração. Lá é muito mais uma atividade técnica, de gerenciamento de atividades de client-facing, que a gente chama, né, de frente ao cliente. Me deu um frio na barriga. Eu lembro que eu contatei uma pessoa que é uma fono que tinha estudado e trabalhado em Harvard, que fica aqui em São Paulo, para ela me ajudar a me comunicar com anglo-saxões em público, falar em público para um grupo maior do que 500 pessoas. Eu não estava acostumada. E aí eu lembro que eu fazia os meus speeches e ficava lá no escritório dela treinando, e ela punha vídeo pra mim, mostrava o Lula falando e outras pessoas que conquistam públicos. Então foi um aprendizado sobre liderança também, muito interessante. Eu busquei ajuda, principalmente na parte na oratória, e me ajudou muito a ter mais confiança, etc. Como eles me viam, eu era uma colega deles que já trabalhava de igual para igual. Tá? Então eu já tinha, até pelo fato de quando fui feita sócia, eu desenvolvi uma atividade que eu chamava de outbound, que era de empresas brasileiras se desenvolvendo no exterior. Eu era uma exportadora de serviço e não só importadora, como a maioria dos advogados brasileiros, né? A maioria dos advogados brasileiros, eles trabalham recebendo serviço de escritórios estrangeiros. Eu exportava também. Então eu tinha já uma função, eu já liderava clientes e projetos onde eles trabalhavam para mim, né? Times estrangeiros trabalhavam em projetos que eu coordenava. Isso me ajudou muito, porque eles já me viam não só como uma liderada, mas também como uma líder. Então, para mim não foi, eu vou te dizer, eu curti. E eu sempre curto aquilo que eu faço, porque eu realmente... já que eu estou lá, né, já que você está na chuva, então eu vou me molhar. Então eu realmente curtia a função, eu ficava estressada, sem dúvida, que eu passava muito tempo no avião, principalmente, né, com as minhas filhas ainda em fase de adolescência, em casa, crianças. Mas eu consegui ir bem e ser feliz durante aquele período, e foi ótimo, assim. Ah, que legal. E dá pra ver claramente, Simone, assim, que você faz tudo muito bem feito, com dedicação, com amor, com paixão, né, não à toa você tá onde você tá. E não à toa, né, em decorrência, acho que de toda essa dedicação, que você ganhou vários prêmios, né? Então, por exemplo, ano passado, 2024, você foi reconhecida como a melhor Managing Partner do ano pela Brazil's Leading Lawyers Award. Você também foi premiada como Tax Attorney of the Year pela ITR Américas. Além de você ser constantemente destacada em rankings como Chambers, Latin Lawyer e o IFLR. Dito tudo isso, queria que você contasse pra gente, Simone, você teve que superar mais obstáculos que o usual para chegar até aqui por ser mulher? E você falou das suas filhas, né? Sendo mãe de 3 meninas em um mercado que a gente sabe é de alta performance e super concorrido como o nosso, como é que é possível, né? E com toda essa dedicação, né? E foco que você tem, conciliar a maternidade com a profissão? É possível gerar tantos pratinhos?
Olha, sendo sincera, eu sempre brinco aqui no escritório que eu digo, se você precisa de alguma coisa bem feita e rápida, você procura o advogado que estiver mais ocupado. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a maternidade para mim foi a melhor coisa do mundo. Eu tive a minha primeira filha, demorei para ter a segunda, porque eu fiquei em dúvida se eu teria a segunda, e a terceira veio no susto. E aí, quando eu tive a minha terceira, eu chorava na época, que eu falava, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu tinha acabado de ser feita sócia. E aí, meu ex-marido dizia assim pra mim, não se preocupa, você não é mãe solteira, eu vou ajudar. Enfim, realmente dá um frio na barriga, né? Quando você tem os filhos, e aí você se vê crescendo na profissão e gostando do que faz. Mas eu acho que a maternidade me trouxe ainda mais eficiência, tá? Então, assim, é incrível. Às vezes eu olho uma coisa por 10 minutos, faço aquela leitura dinâmica. Eu acho que eu fui treinada a ser obrigada a ter raciocínio rápido, a entender rápido as coisas. Desde que eu tive a minha segunda filha e me vi grávida da terceira, eu falei, o meu tempo tem que ser muito bem administrado, não dá para perder tempo. Então, eu nunca fui uma pessoa também de sair à noite, de beber, gostava de tomar meu vinho, claro, mas assim, eu também tenho uma vantagem que eu gosto do dia, muito mais do que da noite. O meu divertimento é esporte, é coisas do dia. Isso me ajuda também, porque eu acho que se você fica acordado até tarde, também o dia rende menos. Então, enfim, eu aprendi a ser eficiente. Eu acho que toda a minha trajetória, desde o início da minha carreira em escritório americano, depois voltar a acumular função de coordenação, de prática internacional com a atividade administrativa cliente, sempre me fez usar bem o tempo. Então eu diria assim, como você concilia, primeiro, eficiência de tempo. Como você pode perder tempo com determinadas coisas que, poxa, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, eficiência de tempo. Segundo, buscar ajuda, de fato, principalmente as mulheres, sabe? Não dá para você querer achar que você faz tudo. Tempo de qualidade também, o tempo que eu tinha era de muita qualidade. E eu sentia que elas também me admiravam muito desde pequena. Eu lembro que eu fazia, muitas vezes vinham clientes de fora e eu fazia jantar na minha casa, sempre gostei de receber na minha casa. E eu lembro que as minhas filhas se arrumavam e iam na porta a olhar quem estava chegando. Elas estudam ainda em colégio britânico, então elas falavam inglês ali, então elas também tinham um orgulho de ver a mãe delas recebendo pessoas de trabalho. Foi legal, um exemplo legal para elas também. Ah, que bacana, e você traz pontos importantes. A gente não é máquina, né? Então, assim, se a gente não tiver ajuda, fica realmente muito difícil. E a questão, você falou do tempo de qualidade, que eu acho muito interessante e importante, eficiência. Eu falo pra minha mulher, é impressionante. Antes mesmo dela ter filhos, assim, ela fala, eu já fiz isso e aquilo. Eu falo, como você conseguiu? Antes de filho. Depois, então, dobrou. Eu falei, não é possível. É isso mesmo. E aí ela brinca e fala, eu sou mulher, eu sou eficiente, ainda mais depois de virar mãe, então conecta um pouco com o que você... Os homens não estão tão acostumados mesmo. Então, muito legal que você trouxe essa experiência, essa vivência. Você trouxe esporte, a gente vai falar sobre esporte, mas eu vou deixar para a próxima pergunta pra gente fechar com o máximo de leveza possível, que eu adoro esse tema. Mas vamos fechar o campo da tua atuação, né? Você é uma tributarista nata, você é super conhecida e premiada por isso. Recentemente a gente teve a aprovação da reforma tributária, enfim, depois de muitos e muitos anos aí de incerteza, né? Qual que é a sua avaliação, Simone, sobre a reforma tributária? Ela resolve de vez os problemas ou ainda tem pontos críticos? Olha, óbvio que tem pontos críticos, né? Toda a parte hoje incentivada, existe ainda muita negociação a ser feita, Câmara de Compensação. Eu acho que tem a reforma tributária, primeiro, é um termo amplo, reforma tributária, porque a gente tem a reforma tributária de tributos indiretos, que é a já aprovada. Eu acho que ela é positiva, tá? Ela dá um sinal positivo de unificação de tributos, redução do número de tributos, unificação de entes que administram esses tributos, portanto, menor interlocução de com quem as empresas vão lidar, eventualmente uma redução da obrigação de compliance, que hoje é enorme, principalmente na área de tributos indiretos. Eu acho positiva a reforma tributária, acho que é um avanço para o Brasil. Inclusive, sou muito, digamos assim, amiga de pessoas que estiveram à frente, né, do estudo da reforma tributária. Participei de algumas discussões, sou muito favorável. Mas eu quero gastar um pouquinho de tempo para dizer,
A gente tem reformas tributárias vindo importantes que não são na área de indiretos, né? A gente teve toda uma legislação nova de pessoas físicas, com transparência das pessoas físicas que têm negócios através de offshore. Então, assim, existe uma mudança no sistema tributário mais ampla do que só os tributos indiretos, que inclusive já está quase resolvido ali. Agora a gente tem, por exemplo, o projeto de lei para a instituição de tributação sobre os dividendos das pessoas físicas. Isso muda muito, os dividendos recebidos sendo tributados, tributação de dividendos pagos a não residentes, que são isentos desde 1997, sendo que o Brasil não pensa em reduzir a alíquota, pelo menos não há projeto de lei de reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, até porque não é possível, senão o Brasil não fecha as contas com relação à balança comercial. Então, existe hoje um desafio no Brasil novo. Para mim é aquela coisa, esse obstáculo da reforma de indiretos, praticamente a gente já saltou e já estamos olhando para o próximo. O próximo obstáculo é a reforma do imposto de renda, com a instituição da tributação sobre os dividendos, o término dos benefícios do lucro presumido para prestadores de serviço. Isso vai ter um impacto grande que deve ser aprovado até o final do ano, tá? E na verdade, é a minha área maior de atuação, né? Que é imposto de renda, tributação internacional. Então, a minha área de atuação maior é essa que agora está por vir. É muito importante nós, tributaristas mais experientes, que estamos aí na área há mais tempo e que conhecemos as lideranças, agora estarmos bem envolvidos para que o Brasil acerte em como fará essa tributação, inclusive para evitar a fuga do capital estrangeiro, né? Que a gente já vê um pouco, né? Hoje, em termos de projeto, a gente já vê um pouco empresas retornando o capital para os Estados Unidos, até pelos incentivos da administração atual norte-americana de desenvolvimento de indústria local e desenvolvimento de negócios no próprio país. Então, a gente já vê um pouco hoje de um olhar assim para a América Latina como um todo e também para o Brasil, um pouco mais cauteloso de investidores estrangeiros, principalmente em virtude de incentivos norte-americanos para investimento local. Então a gente tem que tomar cuidado com a reforma agora, principalmente na área de imposto de renda, que essa sim pode trazer um custo maior para o investidor estrangeiro operando no Brasil. Não, sem dúvida, é importante ter essa sua percepção, e aí, principalmente quando você fala aí de lucro presumido, de dividendos, isso vai pegar direto no empreendedor, vai atingir escritórios, enfim, prestadores de serviços, médicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, que empreender no Brasil não é fácil, né? Quando você ainda cria regras como essa, pode impactar ainda mais. Mas vamos pegar leve, eu sei que você gosta de esporte, e um passarinho me contou que você é ciclista, e mais do que isso, você fez um desafio que eu fiquei impressionado, que eu queria te ouvir, que você cruzou os Estados Unidos de ponta a ponta de bicicleta. Queria que você contasse esses bastidores, eu queria que você falasse, esse é um tema que aparece muito recorrentemente aqui, que é esporte. Como o esporte te ajudou, tanto na tua vida pessoal quanto profissional? Bom, primeiro, é importante que eu não sou uma atleta daquelas triatletas que sempre foram atletas, isso não, na verdade, eu sempre eu fazia spinning na academia e fazia musculação no início e gostava de correr, mas eu corria assim até sem Garmin, sem relógio. Eu corria, na verdade, saía correndo de um ponto ao outro na praia, onde meu pai tinha casa, onde eu tenho casa. Então eu nunca fui aquelas atletas, digamos assim, doentes durante a minha juventude, digamos assim. E aí eu, obviamente, estudava muito, depois trabalhei muito, senão não estaria onde eu estou, e tive minhas 3 filhas, etc. Eu comecei a ter um contato mais com o esporte, digamos assim, de performance e de endurance, quando eu tinha uns 33, 34 anos já era sócia do escritório. E aí eu comecei com cavalo, na verdade comecei a me apaixonar, eu já tinha feito equitação quando eu era adolescente, gostava de correr, eu tinha bom preparo físico, mas eu me apaixonei por um cavalo na cidade de Valinhos, e aí comecei a montar o cavalo, tadinho, não tinha dono, ele morava na hípica, e aí eu comecei a pagar a manutenção do cavalo, então é como se eu adotasse o cavalo, comecei a pagar lá a manutenção, e todo fim de semana eu ia, onde, na verdade, os meus sogros tinham casa, e aí comecei a montar cavalo, me apaixonei por cavalo, depois minha sócia aqui do escritório me levou pro Aras Larissa, aí eu comecei a montar cavalo e realmente por muitos anos
eu montei cavalo e não competição, não competitivo, mas eu realmente passava muitas horas, daí comecei a gostar do esporte, digamos assim, com uma forma mais disciplinada, a disciplina, né? E o relacionamento com o cavalo, a necessidade de você ter uma disciplina de treino, começou a fazer uma ligação muito forte comigo, com primeiro uma necessidade, em virtude até da pressão que eu tinha no escritório e das minhas atividades, de meditação, de separação de respiração e corpo. Então o esporte me trazia muito isso, esse momento em que eu não falava com ninguém e eu não podia pensar em outra coisa senão no que eu estava fazendo, porque senão eu caía ou fazia alguma besteira, e aquela conexão naquele momento era com o animal, me trazia esse momento presente que todo mundo fala, que consegue na meditação. Eu comecei a ter muito isso no esporte. Foi o que me atraiu muito. E aí o esporte começou a me ensinar muito sobre resiliência, né? Depois que eu parei de montar, para mim começou a ficar inviável montar, também porque, em virtude das viagens, né, que eu tinha para o exterior e do trabalho, eu não conseguia dar a atenção necessária psicológica e afetiva para o cavalo. Eu já tinha 3 filhas daí à época e 4 cavalos. Aí eu falei, não dá. Eu doei meus cavalos, na verdade, para a hípica, naquela época. Não eram cavalos também super caros. Um deles, como eu falei, era adotivo, que eu tinha trazido. Então eu doei eles para darem aula ali na hípica do Aras Larissa para as crianças, doei todo o material e comprei, na verdade, um amigo me falou, você deveria pedalar, porque você sente a mesma coisa do cavalo, também é o equilíbrio, é meio parecido, você gosta da natureza, do vento na cara, da velocidade, procure pedalar. E aí eu peguei uma personal trainer e comecei a pedalar. E gostei muito, gosto muito até hoje. Já faz 7 anos que eu pedalo todos os dias, praticamente. Se não todos os dias, sei lá, numa semana de 7 eu pedalo 5 dias na semana. Eu acordo 3h30, 4 horas da manhã e saio de casa pedalando 4h30 da manhã. Às vezes com uma pessoa, às vezes com um grupo. Começo na USP, depois do treino na USP eu vou para ciclo durante a semana, e durante o fim de semana, sábado e domingo, eu sempre faço pedal, no interior ou estrada. Então, no final, minha vida é um pouco hoje, né? Minhas filhas já estão maiores também, eu já tenho filha que faz college nos Estados Unidos, as outras 2 já estão se preparando também para estudar fora. Então, para mim, é uma paixão hoje, que me ensina resiliência todos os dias. Esse Race Across America que eu fiz, que realmente a gente cruzou os Estados Unidos em um quarteto, com carro de apoio, claro, mas foi realmente interessantíssimo. É aquele tipo de coisa que você não consegue pensar em outra coisa, senão naquele momento, com umas paisagens maravilhosas e aquele treinamento do seu físico sobre resiliência. Para mim, o que o esporte traz para a vida, né? Primeiro, o esporte traz uma lição de endurance, né, de você atingir o seu limite, né, de você conhecer os seus limites. Quando você chega neste ponto de limite, como por exemplo no Race Across America, você tem pouca a minha alimentação era difícil, né, porque você tá andando pelos Estados Unidos, a gente não tinha motorhome. Então assim, você só se preocupa com a sobrevivência e você passa a conhecer o seu limite. Quando você chega nesses pontos, nada mais se torna difícil. Então ele te dá uma confiança com relação a qualquer coisa que você vai fazer. É aquele pensamento, eu já passei por situação pior, eu já fiz pior. Então ele te dá uma confiança de que você quer handle qualquer coisa, né? Você pode suportar qualquer coisa. Então você já esteve em momentos piores. Então, para mim, essa lição realmente é uma lição muito boa, que eu procuro, inclusive, que as pessoas tenham essa experiência e transferir isso. E a lição de humildade, porque você, em algum momento, vai precisar de alguém, ou vai estar em apuros, ou é aquilo que uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Então, você nunca está em cima o tempo inteiro. Então, sim, de vez em quando eu ganho uma prova, nem sou muito de fazer prova, eu gosto mais do endurance, do long distance, da questão do tempo que você tem de resiliência no esporte. Eu gosto mais do que uma competição rápida ou ganhar em velocidade.
Mas, enfim, algumas provas eu ganho, até por causa quando compete por faixa etária. Mas um momento você ganha, o outro momento você teve um pneu furado e teve que sair da prova. O outro momento todos foram melhores que você. Teve aquele dia que você acordou mal e que você precisou de alguém para te dar roda porque você não estava conseguindo puxar. Então, é um teste de humildade, é resiliência, humildade. Isso você aplica na vida como um todo, né? Não só na profissão, mas na vida como um todo. E a meditação. Eu acho que muitas pessoas procuram yoga, procuram a meditação em si. Eu, como sou uma pessoa que gosto da endorfina, eu gosto do movimento, eu encontrei também na bike uma forma de estar no momento presente, não poder pensar em mais nada, foco total naquilo, e isso para mim faz com que é como se fosse uma recarga. Então, para mim é muito importante. Eu acordo às 3h30, 4 horas da manhã, mas eu passo meu dia como se eu tivesse acordado 7, 8 horas. Claro que eu não vou dormir tarde também, mas para mim é uma recarga. Ah, que legal. Eu compacto da tua visão, eu sou um fã de esporte. E isso que você traz é curioso. A gente, num dos episódios com o Carlos Francisqueira Castro, ele trouxe, né, sobre a tal da superpresença, né? Você está totalmente focado naquele momento. E no final do dia, no esporte, a gente vai mais perder do que ganhar. O próprio Federer, que é o Federer, ganhou acho que 70%, 80% dos campeonatos, mas ele só ganhou pouco mais que 50% dos pontos, né? Então, o esporte ele ensina muito isso. Então, muito legal você trazer e legal também, que baita exemplo, né? De poder cruzar os Estados Unidos e de atingir o seu limite, né? E que depois tudo vira fácil. Quando você chega aqui em cima, tudo que tá para baixo fica muito mais simples de você lidar, né? Você trouxe histórias muito legais, você contou sobre a sua trajetória, uma trajetória de muito sucesso. Você se arrepende de algo e até onde você quer chegar? Não, eu não me arrependo de nada. Tem aquela música do Frank Sinatra, né, que regrets I had a few, but too few, né? Assim, então, eles não importam, eventualmente, se eu tive algum, e claramente a gente sempre tem coisas que a gente se arrepende, mas elas não são significativas o suficiente para eu dizer que eu faria algo diferente. Então, não tenho, assim, algo que eu não teria feito de novo. Aí você me perguntou, você tem algo que você se arrepende, onde você quer chegar? Boa pergunta. Eu acho que mais do que onde eu pessoalmente quero chegar, talvez os projetos em que eu estou, né? Por exemplo, o escritório que eu estou, onde eu quero levá-lo, onde eu gostaria que ele estivesse. Eu sou uma pessoa bem ambiciosa, assim. Eu gostaria de ver a organização em que eu estou com o crescimento que foi feito nos últimos, sei lá, 6, 7 anos, onde nós montamos uma área nova, uma área que era importante para nós, trouxemos pessoas de fora, conseguimos integrar essas pessoas de fora com os homegrowns, com as pessoas de dentro, e conseguimos criar um ambiente colaborativo, onde não temos desavença, praticamente, no escritório, onde as pessoas chegam para trabalhar felizes e onde nós temos novos projetos de investimento, que eu chego numa reunião e sinto o suporte dos sócios para esses novos projetos de investimento, onde todos vão ter que pôr a mão no bolso e suportar. Eu gostaria que o escritório tivesse esse crescimento de forma exponencial, sabe? Que a gente conseguisse, a partir do momento que estamos agora, começar a crescer de forma a criar um maior impacto no mercado, né? A Trento Rossi sempre foi um escritório de muito boa qualidade, mas um escritório percebido pelo mercado como muito, digamos assim, introspectivo, no sentido de pouco impactante no mercado em determinadas áreas, né? Como as áreas, por exemplo, transacionais de mercado de capitais no Brasil, as áreas mais de mercado local, né? A presença no mercado local. A gente sempre foi percebido como um escritório que atende multinacionais, um escritório mais voltado ao exterior. Então eu gostaria que esse crescimento que nós tivemos, esse impacto que estamos tendo agora, que ele realmente passasse agora a ter um crescimento dele orgânico, né? Que é o que eu chamo do crescimento dele exponencial, mantendo essa cultura que a gente tem da amizade e da colaboração.
é um desafio para mim, na continuidade, é um desafio para quem entra também. Então, isso sim. Gostaria que o escritório fosse visto também como aquele escritório que não atende todas as causas e não é o maior escritório do Brasil, não tem 5.000 advogados, não é esse o objetivo, mas que estivesse envolvido naqueles projetos de maior complexidade e que são os maiores desafios dos clientes. Como, por exemplo, no momento em que as empresas estavam se internacionalizando, elas precisavam que alguém no Brasil coordenasse projetos no exterior. Era um desafio, era uma complexidade, e vão existir outras em momentos daqui para frente. Eu gostaria que o escritório tivesse este posicionamento, que já tem, mas que tivesse uma percepção clara desse posicionamento. E que a gente continuasse com um objetivo grande de contribuir para a nossa sociedade, né? De contribuir para a comunidade que a gente atua. Nós temos um grupo de pro bono muito legal, liderado pela sócia Clarissa Machado, que faz isso com muito amor. Ela é uma pessoa que morre pelo pro bono. A Heloísa Welze também, a Ana Mello no Rio de Janeiro. Então nós temos um grupo de mulheres e também de homens, mas esse atendimento à nossa comunidade, a gente poder contribuir para o sucesso da comunidade como um todo. Eu gostaria também de que o escritório, e que esse seria um objetivo também meu, fosse referência nisso no mercado. Então, basicamente é isso. O meu objetivo pessoal, onde eu quero chegar, eu acho que eu estou onde eu quero. Eu estou posicionada num lugar em que eu posso influenciar, eu posso liderar. Depende realmente de mim a execução de projetos grandes. Então, eu acho que eu estou no lugar em que eu quero. Então, agora é onde eu quero que os meus projetos levem o escritório, né? Então, mais isso. E também a influência à sociedade, né, como um todo, não na parte da comunidade, através de projetos sociais, mas também a influência que eu gostaria de usar a minha experiência, senioridade e liderança no mercado para fazer também o melhor nesses momentos, por exemplo, de grandes reformas, de mudanças legislativas, mesmo de adequação do Brasil a regras internacionais. Então, assim, participar um pouco mais e liberar um pouco o meu tempo para participar de política tributária e contribuir para as pessoas que efetivamente estão com esse encargo também é um objetivo que eu gosto. Não, muito legal. E essa resposta, na resposta a essa pergunta, não precisa ser algo pontual, né? Eu quero chegar ali, naquele ponto. Então foi legal você contextualizar que você misturou de fato assim, o que você quer para você, o que você quer para o escritório e como as duas coisas entram em simbiose, né? Muito legal. Para fechar esse papo tão bacana, Simone, sobrou algum conselho para você trazer para os nossos ouvintes? Olha, se conselho fosse bom... Não, olha, talvez eu possa dizer que eu acho que o sucesso, né, ele é o resultado de dedicação e engajamento. Talvez o meu conselho seja o engajamento na organização que você pertence, ou naquilo que você faz, ou no projeto que você se coloca para implementar. Ele não só traz o sucesso, mas também ele traz uma satisfação interna, ainda que o projeto não tenha sucesso ao final, e isso acontece, né? Como eu disse, o esporte ensina humildade, e isso me ajuda também, porque muitas coisas que eu acho corretas, muitas vezes eu não consigo implementar perante os sócios, e eles concordando ou não, eu acabo entendendo as razões e nem sempre são possíveis. Mas o engajamento, estar participando e ter como objetivo não a promoção ou a remuneração ou o eu, e sim fazer algo com um propósito maior, seja pela organização, seja pelo aprendizado próprio, para mim esse é o maior propósito, né? A gente está sempre aprendendo e o aprendizado como propósito, eu acho que leva ao sucesso, é o que a gente começou falando, né? O restante é consequência, né? Se você está engajado e você tem a intenção correta,
o sucesso é consequência. Talvez, não sei se isso é bem um conselho, ou talvez só um sumário do que a gente conversou. E que é super legal e importante, acho que é um conselho, é um sumário, é uma dica, mas é tudo muito valioso, assim como a tua trajetória, a tua história, os insights que a gente tira desse episódio. Foi muito legal te receber, Simone, obrigado, parabéns aí por toda a carreira e obrigado por ter compartilhado com os nossos ouvintes, foi um grande prazer. Obrigada, Renato, um grande prazer é meu. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.